Mensageiros do Rei, certo? O verde e amarelo. Eu estaria com a camisa dos embaixadores hoje. Eu tenho a minha camisa, que eu me orgulho muito de conselheiro. Mas hoje, infelizmente, houve uma confusão, acabei não trazendo a camisa, mas eu estou um azul meio assim, né? Chinfrim, mas está um azulzinho aqui. No coração é bem escuro, mas aqui não está tanto. Mas estou aqui com as mensageiras e os embaixadores do rei. Organizações que Deus tem abençoado, organizações que temos lutado para tê-las em nossa igreja. No passado houve, depois quando cheguei há 31 anos atrás, nós estávamos com uma liderança de mensageiras do rei. Nós tínhamos, e um grupo existiu ainda naquela época. Alguém aqui participou, não sei se a Kelly, cadê a Kelly? Está aí? Você chegou a participar daquelas mensageiras? Olha, Kelly participou, Roberta participou de mensageiras, Ana participou de mensageiras do rei. Tivemos assim algumas vezes, tinha algumas lideranças que mudavam, mas não tivemos, infelizmente, a continuidade do trabalho, mas existiu. Eu sei que foi marcante, a Denise chegou a participar de um acampamento que foi feito, a Giovana foi uma das líderes aqui uma época, a Gessi foi líder também, um período, né? Não lembro as outras líderes que nós tivemos, mas tivemos algumas assim. Embaixadores do rei nós também tivemos. Foi um trabalho pequeno. Kleber participou dos embaixadores aqui? Não, aqui não. Não, participaram lá na Voz de Cristo. Mas chegamos a ter embaixadores do rei aqui. Pastor André participou, Daniel participou, a família, alguns que já não estão mais aqui, mas participaram também. E sempre a chave de tudo isso é liderança. Nós temos que ter os líderes, as pessoas certas. Um outro período tivemos alguém que veio bem animado com embaixadores do rei, mas não deu continuidade. Uma liderança que se preocupe com treinamento, se preocupe com preparação, busque treinamento e preparação. E, graças a Deus, agora estamos tendo, nestes últimos 2 anos, com os embaixadores, com o irmão Eliano, que esteve aqui, não podemos deixar de agradecer pela vida do Eliano. Não sei se está aí, depois a gente falar para ele, ele tem sido lembrado sempre, foi um marco aqui na vida da nossa igreja. E o Eliano conseguiu convocar o Gileade, nosso seminarista. Gileade está terminando a Faculdade Teológica esse ano, terminou o TCC, né, Gileade? Entregou finalmente o TCC, glória a Deus por isso. Pode aplaudir, ele conseguiu entregar o TCC. Isso é uma luta. Foi um verdadeiro parto, né? Mas chegou ao final. Graças a Deus. Mas Gileade aceitou o desafio e tem estado à frente, junto com Eliano. Depois nós tivemos aí também o Léo, que participou desde o início, fomentou, participou quando começamos a falar e a elaborar os embaixadores. Edinaldo também participou. Hoje temos o Israel, temos o Gileade como conselheiro-chefe e também o irmão Léo. Continuam à frente. As mensageiras do rei, depois de todas essas experiências, eu sei da frustração que a irmã Zuleika falou, de alguém que chegou a se preparar e depois não deu continuidade, mas após aquela fase inicial, e aí, graças a Deus, Deus levantou, colocou no coração, nós já ouvimos aqui a história, né? E estamos tendo, então, com a Ana Paula, com a Roberta e a irmã Márcia, que já tinha a experiência, já tinha sido conselheira. Isso tem sido muito importante. Mas esses conselheiros estão se preparando. E algo que eu sei que está acontecendo nos embaixadores, e eu creio que está acontecendo nas mensageiras também, os melhores conselheiros são aqueles que vêm lá de baixo, vêm da raiz, e crescem, e estes são aqueles que depois vão despontar e vão permanecer, né? Nós temos o Astrocélio aí com bastante experiência nesse sentido, nosso irmão também que tem bastante experiência nesta área, e estamos vendo já, fiquei muito feliz, algo assim maravilhoso. Quando começamos embaixadores, eu falei, vamos começar com os pré-adolescentes. Os pré-adolescentes hoje são adolescentes. As mensageiras da mesma forma, hoje já são adolescentes, estão crescendo, e a coisa vai
natural, é bem natural. Jesus disse que tem que ser tudo assim, pequenininho, né? É como o grão da mostarda, tem que ser tudo pequeno. É você fazer a fermentação do pão, é algo que vai de dentro para fora crescendo. Mas eu fiquei contente em ver o Lucas. Cadê o Lucas? Lucas é o mascote ao contrário dos embaixadores do rei. O mascote ao contrário. Fica em pé, Lucas. Olha só. Eu falo por causa disso. Mas ele veio, ele quis ser embaixador do rei. Quando ele viu, ele pediu. Os embaixadores, em geral, nós convidamos, fomos falando, foram chegando. Lucas chegou já numa idade maior, os embaixadores vão até 16, 17 anos, mas ele falou, eu quero participar. Aleluia. E eu creio que Deus vai usar o Lucas muito como conselheiro também da embaixada. E ele está se preparando e Deus vai abençoá-lo nesse sentido, é uma grande bênção. E outros que estão vindo aí, eu sei que naturalmente tem os 3 mosqueteiros ali, o Lucas é o quarto, né, junto agora, mas temos os 3 mosqueteiros que estão ali firmes e fortes e sabe quem são os 3 mosqueteiros, né? Natan, Giovanni, Vinícius e o Lucas, o quarto. Nos 3 tinham 4, na verdade, né? Conhece a história dos mosqueteiros? Eram 4 chamados de 3. Nas meninas também nós estamos vendo o mesmo. Nas meninas nós estamos vendo já despontando aquelas que vão estar sendo e vão trabalhar como conselheiras, já dirigindo, liderando, crescendo juntas. Aleluia por isso. Glória a Deus. Mas nós sabemos que um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Deus dá o crescimento, e isso você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do início do capítulo 3, isso vai sendo falado, quem é que vai dando o crescimento. Mas eu quero hoje pensar, na verdade, a pregação nós já tivemos, a irmã Zuleika já pregou aqui, não precisa, eu só vou completar, eu vou só completar a mensagem, bênção, o que a irmã Zuleika tem falado, glória a Deus. Vamos ver os 2 textos. Primeiro, a divisa das mensageiras do rei, mas eu não quero ficar só na divisa, eu quero pegar os 2 versículos. Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Leemos juntos todos? Vamos ler? Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, a sua glória já está brilhando sobre você. Amém? Fica com o versículo 2, por favor, Ricardo. Deixa o versículo 2 na tela. Interessante. Esse texto, Deus inspirou Isaías há aproximadamente 2.700 anos atrás, para trazer essa palavra. Essa palavra, quando foi dita originalmente, ela foi dita para a nação de Israel. Isaías é um profeta e nós cremos que Deus, da maneira como entendemos pela palavra, sem interpretações outras que às vezes surgem, que Deus usou Isaías, um Isaías só, para trazer toda essa mensagem. Alguns pensam que pode ter tido outro, que foi Isaías também, claro, inspirados pelo Espírito, mas nós cremos que o mesmo profeta se levantou e que Deus deu àquele homem predição e condições de prever o futuro. Ele estava falando aqui, 160 anos antes de acontecer, uma série de problemas que aconteceram com o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi invadido, Jerusalém foi destruída, e os israelenses, os judeus todos, era o reino do sul, a que tinha sobrado, a parte do sul, cuja capital era Jerusalém, chamado reino de, alguém lembra? Judá. O reino de Judá, que era o sul. E o reino de Judá invadido. Só que quando Isaías fala isso, faltavam 160 anos para tudo acontecer. Ele realmente teve uma predição. Tem gente que não acredita na palavra de Deus. Tem gente que se diz até teólogo, mas não acredita. E fica dizendo, não é possível. Esse daqui foi um outro Isaías que escreve depois, quando aconteceu tudo. Não. E Deus prova que foi o mesmo Isaías, porque sabe o livro da Bíblia inteirinho, mais antigo preservado? Isaías. 2 rolos de Isaías foram encontrados numas cavernas.
na região do Mar Morto. 2 rolos inteiros. E esses rolos foram preservados ali porque é muito sal que tem naquela região. Eles estão no museu lá em Jerusalém. E esses rolos foram abertos com muito cuidado e foram lidos. E a palavra que nós temos hoje é a palavra da mesma época, com variantes só de algumas palavras. É você dizer casa e o outro dizer residência. Mas seriam as pequenas variantes, mas que em nada interferem no texto, o mesmo texto, em hebraico. Porque hoje, lá em Israel, eles falam de novo o hebraico da época do profeta Isaías. E eles viram e entendem perfeitamente. Eu vi um documentário sobre isso e a pessoa entrevistada que trabalha nesse museu, nesse museu do livro, nas pesquisas do manuscrito, ele disse que ele ficou emocionado a primeira vez que ele leu, ele falou, é o mesmo texto que o meu filho lê na sinagoga. O mesmo texto. Então Deus preservou. E Isaías, 200 anos, é um texto de 200 anos antes de Cristo. Praticamente o manuscrito religioso mais antigo que tem, preservado inteiro do mundo. Deus preservou. Para mostrar isso, que Isaías, o que ele faz 200 anos antes de Cristo, ele escreve todo o sofrimento de Jesus. É o profeta que mais fala sobre Jesus, o Messias. Então isso é a prova de que Isaías estava sabendo tudo, e Isaías, 200 anos antes dos acontecimentos, 160 talvez, ele já estava prevendo. Só que ele traz também uma mensagem de esperança no final do livro. Ele diz que Jerusalém seria destruída, mas ela seria restaurada. E ela brilharia. E é o que está falando aqui para o povo de Israel. Levanta e resplandece, porque a sua luz vem raiando. Falando para aqueles que voltariam 160 anos depois do cativeiro. Vocês têm que crer. O que está acontecendo hoje? Trevas cobrem a terra. Trevas. O mundo, se a gente chegar, tem pouca esperança. De vez em quando a gente tem momentos bons, mas tem muitos momentos de o que vai acontecer? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o futuro? O que vai acontecer com as escolas? O que vai acontecer com as crianças? O que vai acontecer com a juventude? De repente vem uma pandemia. Até quando isso vai durar? Parece que acabou, não acaba, volta outra coisa. E nós estamos assim. Mas esse mundo sempre foi um mundo de incerteza. Mas mesmo no meio das trevas, sabe, quanto mais escuro for, a menor luz brilha. Então você pode ser uma luzinha, mas você brilha. Então você não tem que ter medo de brilhar no meio das trevas. Porque aonde você estiver, você vai estar levando a mensagem do Rei da Glória. E a palavra glória tem a ver com luz na Bíblia. A palavra glória tem um sentido de luz, de coisa que é iluminada. A glória do Senhor, ela é luz, ela é reluzente. Na verdade, qual a diferença que existe entre um astro e um planeta? Todo mundo sabe, né? Eu nem vou perguntar, porque vocês vão dar um show aqui. Mas o que eu aprendi há muito tempo atrás, que o astro, ele tem a luz própria. O Sol é um astro. E a Lua, por exemplo, é um planeta, é um satélite do planeta Terra, mas é um planeta, ela não tem luz própria. Mas não sei se você já andou numa noite escura, numa noite que não tem luz própria, e de repente você vê e aparece uma lua cheia. Eu já andei no meio do mato, sem luz elétrica nenhuma, eu estava sem lanterna, mas que bênção, a lua estava uma lua cheia. E a lua cheia ilumina. Parece quase dia, quando a lua está cheia, e quanto mais escuro é, mais ela brilha. Por isso, nesse mundo, quanto mais escuro, quanto mais difícil for as coisas, a gente pode brilhar. Mas o nosso brilho é como o brilho da lua. A lua brilha e ela está fazendo o quê? Ela tem luz própria. O que ela faz? Ela reflete a luz do sol. E sabe quando é que a lua está cheia? Quanto mais próxima ela está do sol. Quanto mais perto vocês estiverem da luz verdadeira, qual é a luz verdadeira? Jesus. Quanto mais próximas vocês estiverem perto desse Jesus, que é a luz do mundo, mais vocês vão brilhar. E mais escuro, por pior que estejam as coisas, o brilho vai ser cada vez mais forte. Então, vocês têm que levantar, crer que Deus está com vocês em qualquer circunstância. Vocês têm a mensagem
mensagem do rei. É uma mensagem, então, o quê? Real. Vamos dizer? Mensagem real. Falem vocês falam tão bonito. Porque é do rei Jesus. Vocês têm que levar essa mensagem refletindo a luz do sol que é Jesus. E quanto mais próximas vocês estiverem dele, mais vocês vão brilhar, por mais escura que essa terra esteja. E nesse sentido, vocês têm que estar crendo, levantando, não tendo vergonha, falando aonde vocês estiverem, refletindo este Jesus. Agora, os embaixadores do rei, tem um texto também, mas eu quero ler em mais do que alguns versículos dos embaixadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. Vamos ler juntos todos, então? Todo mundo? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Se Deus usasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vamos falar forte, que nem o Astrocélio. O Astrocélio nem vai falar agora, porque vocês vão falar que nem o Astrocélio. Somos embaixadores em nome de Cristo. Vamos dizer que nem o Astrocélio? Fala. Na versão de vocês? Pode falar na versão de vocês. Vem aqui. Vem aqui. Muito bem, Giovanni. Todo mundo vem, pode vir todo mundo. Vamos falar na versão. Então, fala aí na versão. Não, a gente fala na voz mesmo. Não, mas é bom para o pessoal ouvir lá. Ah, é verdade. Vocês têm que falar. Mas deixa eles falar. Eles vão falar. Nada. Deixa eles falar. Vamos lá. Vai. De sorte. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. Miguel, vem cá. Sempre embaixador do rei. É isso aí. Nesse entusiasmo. O que é o embaixador? O embaixador representa os interesses do seu governo em outros países. Embaixadores do rei, na verdade, vocês estão representando o reino de Deus nessa terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, mais uma vez isso é afirmado. Cidadãos do reino. Jesus Cristo, quando veio, ele veio anunciando o reino. Mateus chama de reino dos céus, nos outros evangelhos, o reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos céus. E o reino de Deus é trazer, e a mensagem é trazer para essa terra os valores do céu. Nesse sentido, vocês têm que estar representando os negócios dele. Foi dito aqui a questão de investimento, né? Investe-se na educação, e é importantíssimo os pais fazerem isso. Investe-se na preparação para a vida profissional, e é importantíssimo fazerem isso. Agora, acima de tudo, temos que estar investindo na vida espiritual dos nossos filhos. Começa dentro de casa, no culto doméstico, na leitura da palavra de Deus, na oração em conjunto. E depois no estímulo para que se envolvam com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, com aqueles que estão aqui representando o reino hoje. Mas, na verdade, os interesses do reino de Deus têm que estar acima dos interesses de vocês. O embaixador, ele está pensando nos interesses do seu país. Alguém perguntou uma vez
Nada contra nipônicos aqui, hein? Essa mensagem não é anti-nipônica. Mas perguntaram depois para alguém que estava ligado ao serviço da embaixada japonesa nos Estados Unidos. Na época do período da Segunda Guerra, antes de ter o ataque a Pearl Harbor, lá no Havaí, onde os Estados Unidos, o ataque que houve, e pelos japoneses, foi a maneira que eles tiveram para tentar acabar com as forças e dominar, era o projeto dos militares, naquela época do Japão, era a guerra que tinha começado. E quando isso estava para acontecer, o embaixador foi lá e falou uma série de coisas que não eram a verdade exatamente. E quando ele saiu, no outro dia aconteceu o ataque, quando tinha se dito que não teria nada. Quando perguntaram o que ele achava daquilo, ele falou: o que eu fiz foi ser leal à minha função de embaixador e eu estava pelos interesses da minha nação. Ele não estava certo no que aconteceu, mas ele não estava errado em cumprir o dever dele. Acima de tudo, os interesses da nação, os interesses do seu governo. Agora, quando nós aqui estivermos sendo embaixadores do rei, não há perigo de você fazer algo que possa prejudicar outras pessoas. Porque os interesses do rei Jesus são os interesses para o bem de todas as pessoas e para o bem do mundo inteiro. E vocês têm que se preocupar com as questões do reino. Vocês devem usar as suas profissões, vocês têm que usar as suas habilidades, tudo para que, acima de tudo, os interesses do reino de Jesus possam ser estabelecidos, possam ser vividos, possam ser anunciados e outras pessoas tornem-se também cidadãos do reino. Vocês têm que estar, e o grande negócio do embaixador é defender os negócios do seu rei. E o negócio do rei é vida salva. É proclamação da graça e do amor de Jesus. E é o que vocês têm que fazer. E tem que viver isso. Que Deus possa estar abençoando. E pensando, embaixadores e mensageiras, que a luz de Jesus brilhe através de vocês e que levem, como embaixadores do reino eterno, a mensagem do rei, como mensageiros e mensageiras do rei, que é Jesus Cristo, e que isso seja para a glória de Deus. Amém? Pai querido, que cada embaixador, que cada mensageira possa estar ciente que tem que refletir a luz de Jesus, por mais densas que sejam as trevas deste mundo. E quanto mais próximas estiverem da luz e do sol eterno da justiça, que é Cristo, mais poderão refletir e brilhar neste mundo, iluminando o caminho de muitas pessoas, levando-os para os caminhos eternos. E que cada menino e cada menino, cada jovem, cada adolescente possa estar sendo embaixador, representante dos interesses do Rei Jesus, aonde estiverem, através de todas as suas capacitações, sempre para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.